vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o nosso uso 2 anos depois do nosso vaso da Pingu. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E eu vou deixar o link do vaso que eu comprei aqui embaixo, se eu tiver ele ainda, pra quem tiver interesse pode conferir. Eu fiz post desse vídeo aqui, ele viralizou aqui no canal, mostrei o nosso vaso lindão pra vocês. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Só fui confundindo, mas acho que é aqui nos cards, pra vocês conferirem quando a gente comprou esse vaso sanitário. E muita gente me procurou, inclusive gente no meu Instagram, gente no vídeo, muita gente procurou porque viu vídeos de outras pessoas falando dele e perguntou minha opinião depois de mais de tempo usando. Eu fiz um vídeo depois de 1 ano que a gente completou aqui com a casa e agora a gente tá completando aí quase 2 anos. Estamos completando 2 anos de uso do vaso realmente, mas ele já tem 2 anos instalado aqui, então eu posso realmente contar pra vocês a minha opinião desse vaso da Pingu pra vocês. Ele é um vaso bonito, eu sempre falei pra vocês que eu gostei de comprar ele por isso, ele é grandão, ele é bonito e tudo mais. Eu vou responder as principais dúvidas que fizeram pra mim com esse vaso, então realmente seria um vídeo de atualização. Quem quiser saber mais sobre ele, sobre preço, instalação, eu vou falar pra conferir o vídeo lá, porque lá eu tenho mais o básico dele. Hoje seria realmente pra tirar as dúvidas principais. Por exemplo, a que eu mais recebi. Se foi difícil de instalar? Não, o nosso pedreiro que instalou e na verdade ele é um vaso monobloco, então ele é tão difícil quanto qualquer vaso monobloco. É um vaso em caixa acoplada, enfim, então essa seria a questão. Mas não foi difícil de instalar. Maior pergunta, número 2, se ele limpa, ou no caso, se o número 2 vai embora. Muita gente perguntou se ele entope ou se fica resquício ali de fezes quando você faz o número 2 no banheiro. E, gente, não, tá? Inclusive, eu já tinha uma experiência com um vaso no apartamento dos meus pais que tinha, e ele era um vaso de válvula, né? Não era assim, caixa acoplada. Então, de válvula, que é uma coisa que é mais difícil de entupir e entupia com muita facilidade, e o nosso aqui nunca entupiu, então em 2 anos nunca entupiu o vaso, tá? E super tranquilo com isso, e eu sou vegana. Quem é vegano sabe, a gente come muita fibra, então não tive problema nenhum com isso. Não, ele não entupiu até agora, a gente tem 3 deles. Nenhum dos 3 nunca entupiu. Se ele fica sujo com frequência, gente, isso vai muito mais, sinceridade, agora eu vou falar como nutricionista, isso vai muito mais do estilo de cocô que você faz do que do vaso em si, tá? Porque isso influencia o fato do cocô estar mais pastoso ou estar mais durinho. Eu tenho muita facilidade para falar de cocô porque eu sou nutri, tá? Vocês estão estranhando isso. Então isso tem muito mais a ver de pessoa para pessoa, obviamente, do que do vaso em si. Mas o jato dele, ele sai por 2 partes assim. Então ele faz assim e gira, sabe? Eu acho que ele limpa super bem. Inclusive não é um vaso que fica com aqueles resquícios de produto ou de água, nem nada assim, tipo quando a água vai sujando, sabe? Eu acho ele super tranquilo, inclusive super tranquilo de limpar. Então não, nenhum dos 2. O que eu acho que pode acontecer que inclusive aconteceu com um dos nossos, mas isso não é por causa do vaso, tá? Isso é por causa da caixa acoplada. Então pode acontecer com qualquer vaso de caixa acoplada. Ela tem uma regulagem, tá? Que é uma regulagem de boia. Então pra encher a caixa acoplada e daí parar de encher, e tem um ladrão ali, então assim, ó, se você deixar ele muito baixo, ela enche só um pouquinho. Então, você deu uma descarga, você não consegue dar a segunda, porque ele tem só um pouquinho de água guardado, e essa água vai toda para a primeira descarga, você não tem água guardada. Isso estava acontecendo com o nosso válvula do lavabo. Então, assim, ó, tava ali embaixo, a gente recebia amigos, por exemplo, se alguém fosse no banheiro, não podia ir uma pessoa logo em seguida, porque a descarga não ia funcionar. Então, eu fui ali e regulei a boia para ele encher mais, né? Obviamente, não a ponto de vazar, né, gente? Só para encher mais. Então, ele fica cheio normal, que deve ter descarga, tem para xixi e para cocô, né? Que é o menos litros e mais litros. Pro menos litros, se eu não me engano, tem 3 descargas ali. Então, assim, nunca ficou sem descarga depois disso, eu só regulei. E o nosso vaso do banheiro, ele, depois de um tempo de uso, ele ficava fazendo um barulhinho meio constante. Eu fui ver, ele tava, assim, quase no limite do ladrão. Daí eu afrouxei ele, eu diminui um pouquinho. Ele diminuiu um pouquinho o nível de água dele, então ele não ficava enchendo com tanta frequência. Ele só enchia até um pedaço, depois a boia fazia ele parar. Mas isso é uma regulagem da caixa acoplada, tá? Eu aprendi no YouTube também no videozinho. Se eu tiver um videozinho, eu vou deixar o link aqui, que é só pra regulagem da caixa
caixa acoplada. Isso não tem a ver com o vaso, tem o fato de ser caixa acoplada. Então, talvez, na hora de instalar, a pessoa não deixou regulado e talvez deixou pouca água. Então, a pessoa, na hora de dar descarga, acha que tem pouca água ali, mas isso tem mais a ver com essa regulagem, realmente. Eu espero que não tenha ficado confuso. Número 3, a maior parte das perguntas foi quanto à questão também dos metais, se eles estragaram ou não, como que funciona e se ele é fácil de limpar. Sim, o vaso é super fácil de limpar, ele é todo de porcelana, basicamente. A única parte ali de plástico é onde tem um indicativo para você apertar ali. A única coisa que eu já falei nos outros vídeos da tampa, ela não é uma tampa que você pode ficar sentando no vaso fechado. Sabe que tem gente que tem aquele hábito, tipo, de dar o vaso fechado, senta ali pra fazer alguma coisa, enfim, não é legal. Porque na hora de você sentar, ele dá uma escorregada pro lado, assim, não é que tá solta, porque dá a impressão que não foi feito pra isso a tampa, entendeu? Ela é feita pra você sentar, ela abertinha. Essa parte aqui de cima não foi feita pra sentar. Então, não sentem. Pelo menos o meu, não gostei da experiência. Mas assim, o que aconteceu? Os metais ali em cima. 2 dos meus vasos eu nunca botei que boa nesse metal. Show de bola, estão lindos até hoje. Um dos vasos eu fui na hora de lavar, eu não lembrei que eu tinha colocado que boa na esponja e eu passei ali e eu esqueci de enxaguar. Então a que boa deu uma corroída, porém isso não é problema do plástico, foi problema meu que eu esqueci, porque os outros estão perfeitos até hoje. Esse ali eu tenho que limpar ele com limpa inox com mais frequência, mas eu passo o limpa inox, as manchinhas saem. Só que ele mancha mais frequência porque eu caguei ali de colocar o hipoclorito ali de eu colocar que boa na hora de limpar. Então, pra isso, tem que tomar cuidado. Mas, considerações finais, gente, é um ótimo vaso. Eu amei o custo-benefício dele. Eu não sei quanto tá custando hoje em dia, mas eu vou deixar o link aqui embaixo do vaso que eu comprei pra quem tiver interesse. Adorei o custo-benefício, eu acho ele lindo. Eu, com certeza, compraria de novo se precisasse. Eu comprei 3 na época, os meus 3 estão ótimos, não tenho nenhum arrependimento com eles. Obviamente, gente, experiência de compra, ela é individual, querendo ou não. Então, eu tô passando a minha experiência pra vocês. Mas eu comprei 3 e os meus 3 são bons. Então, eu acho que isso aí já tem um bom caminho. Como eu falei, respondi as principais dúvidas e eu espero que tenha ajudado vocês, então, nessas dicas. Um super beijo. Até mais. Tchau!